Vou falar para vocês hoje minha vocação em 3 tempos. O chamado, a minha resistência, a minha luta, a minha busca e a eleição. O chamado. Eu nasci numa cidade do interior do Rio Grande do Norte. Até os 16 anos eu nunca tinha ouvido falar em outra vocação senão casar ou ficar moça velha. E eu não tinha escolhido ainda o que é que eu queria realizar na minha vida. Mas aos 16 anos nós tivemos a visita de uma irmã que foi lá na nossa paróquia para fazer uns trabalhos com a juventude. E eu participei. Mas achei muito interessante aquela irmã, trabalhei com ela, fiz tudo o que era para fazer. E isso, para mim, não era um chamado. Um dos dias, porque ela passou uma semana conosco, voltando de uma atividade, encontrei a minha vizinha conversando com uma jovem da minha rua, minha amiga. E ela perguntava: e aí, seu pai vai deixar você ir para o convento? De repente, houve um estalo na minha cabeça. E eu perguntei: o que é convento? Ela me disse: é a casa onde moram as irmãs. Eu disse: e elas moram com outras? É sim. Aquilo me mexeu. Passou o resto da semana e eu considero o meu chamado. Mas ficou uma coisa muito difícil para mim. Logo depois eu ouvi falar de uma prima minha que tinha ido para o convento e que tinha saído. Então eu já rezava a Nossa Senhora pedindo a ela: Senhora, me faça esquecer isso, porque eu estava muito mexida, eu queria saber mais, eu queria mais. Mas eu pedi a Nossa Senhora para tirar da minha cabeça essa ideia, porque se o convento fosse uma coisa boa, a minha prima não tinha deixado o convento. E aí eu toquei a minha vida para frente, eu terminei o ginásio naquele tempo, né, que seria o fundamental de hoje. Eu terminei e fui para outra cidade fazer o ensino médio. Lá nessa outra cidade, eu continuava pensando no convento e eu tive a ocasião de conhecer as irmãs. Tinha uma, aliás, da própria cidade onde eu estava, que era minha colega de aula no pedagógico. E uma outra, que era de outra cidade, que vinha também, era minha colega também. E aí eu conversava com essas irmãs e aquilo ia me alimentando, mas eu tinha uma resistência muito grande, porque eu não queria ser freira. E daí eu decidi que eu ia me casar. Arranjei um namorado. Isso aqui agora já é a parte da minha resistência, da minha luta e da minha busca. E namorei esse rapaz, com ele fui noiva, estava me preparando para casar. Mas quando a gente começou a conversar seriamente sobre casamento, um dia eu disse a ele: eu acho que eu não vou me casar. A gente se separa, você casa com outra. Se você ficar viúvo com um bocado de criança para criar, aí eu vou me casar com você e vou criar suas crianças. Olha a ideia. Porque no fundo, por mais que eu elaborasse um projeto meu, Deus desmanchava meus projetos. Daí eu participava de um grupo de jovens, o noivado acabou, eu terminei minha faculdade e no último ano de faculdade, era o mês de outubro, e aí é o que eu chamo de minha eleição. Eu estava preparando uma sala para o nosso encontro de jovens, quando eu vi um bocado de folhetinho no chão, de pedaços de papel. Então me deu curiosidade de ver o que era aqueles papéis no chão.
e era a oração do mês missionário, mês de outubro. E a oração havia um pensamento, dizia assim, um pensamento da Bíblia, um versículo da Bíblia, dizia: a messe é grande e poucos são os operários. Pedi ao dono da messe que envie operários. Esse era o versículo e tinha um questionamento. E você? Tinha um dedo apontando na figura que me apontava e dizia: e você? Qual a sua resposta? E eu, sinceramente, aquilo mexeu comigo de novo e eu disse: eu quero ser missionária. Aí para mim já era claro, eu não queria ser freira, mas eu queria ser missionária. E daí eu comecei a fazer uma buscava como era possível eu realizar minha vocação missionária sem, portanto, me tornar freira. Mas todos os caminhos eram fechados. E eu fui acompanhada por duas irmãs, não da Sagrada Família, outras irmãs. Elas me acompanharam e me disseram que, naquele momento, era impossível eu ser missionária do jeito que eu queria, missionária ad gentes, sair do meu lugar e sem ser religiosa, porque só as congregações tinham missões. E daí eu comecei a procurar uma congregação, eu fui me rendendo a essa evidência que eu experimentava desde os 16 anos, eu estava com 24 anos. Então já eram 8 anos de luta, de resistência. Mas finalmente eu decidi que eu precisava repensar. E uma das minhas colegas lá do grupo me disse: você quer que eu lhe leve numa congregação que tem missão? Eu disse: quero. Bom, não faz mal conhecer, né? E ela me trouxe para a Sagrada Família. E aí, essa eleição, que eu digo que foi nesse momento, não é? No momento da missão, para mim era claro agora ser freira por algum motivo. Não era ser freira simplesmente porque é bonito ser freira. Não, eu tinha que dar um sentido à minha vida. E o sentido seria evangelização. Evangelizar os povos. E como desde criança eu tinha paixão pela África, eu achei que a minha vocação missionária devia se realizar na África. E aí, a coisa que mais me prendeu à Sagrada Família foi o jeito das irmãs, a alegria com que eu fui acolhida, uma alegria que é própria nossa. E a hospitalidade, como eu fiquei bem no meio das irmãs naquele dia, e toda a história de Santa Emília, como foi que ela criou, como foi que ela fundou a congregação, não para ficar só rezando dentro do convento, mas oração e ação. Então isso me apaixonou. E eu resolvi conhecer um pouco mais a congregação. Fui acompanhada durante um ano e no ano seguinte ingressei no postulado das Irmãs da Sagrada Família. Pedi imediatamente se era possível que eu fosse enviada para a missão. Depois da minha formação no noviciado, me enviaram para o Maranhão, que já era para mim uma grande missão, um grande começo de missão. E depois, com o tempo, eu esperei 10 anos, depois de pedir para ir para uma missão ad gentes, missão na África, eu fui enviada à África, onde vivi 14 anos de muita missão, de muita felicidade. E a minha vida foi sempre assim, missão aqui, missão ali,
e sou feliz de ser religiosa, porque eu digo que foi a única maneira que Deus encontrou de realmente me fazer uma religiosa. E eu sempre gosto da passagem de Jeremias, que Jeremias diz: seduziste-me, Senhor. Eu fui seduzida desde os 16 anos com coisas sérias, não com futilidades, mas com coisas que eram para dar sentido à minha vida. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir.